Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e para trazer todas as notícias ou as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, corporativo e econômico. Muito obrigado por você que nos acompanha aí ao vivo, você que depois assiste o vídeo aí que fica gravado aí para você acompanhar a qualquer momento do dia. E não se esqueça que também você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp através do link. Qualquer coisa solicita o link aqui no vídeo mesmo ou direto lá no Instagram @francescwagner, que a gente te encaminha aí o link para acessar o grupo, onde todo esse material e também um material em PDF vai para você antes das 7 horas da manhã de forma gratuita para você acompanhar aí a qualquer momento do seu dia. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita aí a cada vez mais pessoas. Hoje, dia 20 de julho de 2021, iniciamos a semana ontem, na segunda-feira aí, com um dia de bastante volatilidade e os mercados despencando aí de forma geral, né? A semana iniciou aí com a Bolsa Brasileira e demais bolsas mundiais em queda livre, e o principal ponto aí que levou à queda do índice Ibovespa e das outras bolsas foi o aumento aí de casos de Covid e a evolução da variante Delta, né? A gente já vinha falando um pouco aqui sobre essa questão da preocupação, principalmente na Europa e em alguns outros países, com o aumento aí da variante Delta, alguns países da Ásia também sofrendo bastante com essa questão, e o aumento de casos que explodiu ontem, segunda-feira, fez com que os mercados aí despencassem também com receio em relação à retomada econômica, que automaticamente acaba sendo prejudicada aí por esse aumento de casos de Covid. Apesar de, inclusive, nós já termos falado aqui e haver estudos de que algumas das vacinas elas são eficazes contra a variante Delta e que também a população imunizada em geral tem poucos sintomas em relação a essa variante Delta, existe uma preocupação ainda muito grande por conta aí dessa retomada econômica e também porque ontem alguns países da Europa já cogitavam e já estavam aí retomando algumas medidas de isolamento e distanciamento social, o que automaticamente preocupa ainda mais os investidores de forma geral. Ontem também nós tivemos forte impacto aí por conta do acordo lá da OPEP+, que mudou, mas garantiu aí o aumento aí de 400 mil barris de petróleo dia, diferente do que queriam, né, alguns países, principalmente ali do Oriente Médio, os principais produtores, e o acordo ali também, toda essa movimentação fez com que ontem o petróleo caísse mais de 7% durante todo o dia, o que também impactou o mercado de forma geral. Por aqui, obviamente que os investidores continuam de olho aí na CPI da Covid, crise hídrica, a questão do fundo eleitoral que foi aprovado aí, né, triplicado o fundo eleitoral na semana passada, e outros assuntos políticos também que mesmo em meio a recesso parlamentar acabam aí indiretamente movimentando o mercado. Olhando para o exterior, somente a China teve uma leve alta, como nós falávamos ainda ontem pela manhã no final aqui do nosso Morning Call, que esperar do mercado hoje, e os investidores estão aí aguardando a divulgação de resultados do segundo trimestre lá nos Estados Unidos, que começa mais forte aí nessa semana, juntamente com divulgação aí de resultados também de empresas europeias, que pode movimentar o mercado também de forma positiva aí para os próximos dias. Vamos olhar para números de forma geral, principalmente para que a gente possa entender um pouco de tudo isso que aconteceu e da perspectiva aí para o dia de hoje. Ontem o índice Ibovespa caiu 1,24%, ficando aí em 124.395 pontos. O dólar, por sua vez, disparou 2,60% no dia de ontem, chegando aí nos R$ 5,25. Lembrando, a gente já teve recentemente aí o dólar na casa dos R$ 4,90, né, menos de 30 dias, e por toda a crise política que nós tivemos recente e essas movimentações de mercado, nós tivemos agora uma alta novamente aí no preço da moeda americana.
Bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq ontem caiu 1,06%, chegando aí a 14.275 pontos. O índice S&P 500 caiu 1,58 a 4.258 pontos e Dow Jones teve uma queda mais acentuada de 2,09%, chegando aí a 33.962 pontos. Olhando para a Europa de forma geral, o euro também teve forte alta no dia de ontem, subindo 2% e chegando aí na casa dos R$ 6,14. Euro também, que já havia perdido aí a casa dos R$ 6 há menos de 30 dias também, né? Nós vimos aí o euro chegando na casa dos R$ 5,94, 95 centavos há poucos dias atrás. Olhando para as principais bolsas, o DAX na Alemanha caiu 2,62%, fechando o pregão de ontem aí a 15.133 pontos. Na França, o CAC também caiu 2,54%, a 6.295 pontos, e no Reino Unido a queda foi de 2,34%, chegando aí a 6.844 pontos. Na Ásia, nós tivemos aí a China fechando em leve alta de 0,14%, a 14.992 pontos, e o Japão caiu no dia de ontem aí 1,25% a 27.652 pontos, fechamento de ontem, dia 19 de julho de 2021. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, oscilação ainda maior no cenário de cripto nos últimos dias. O Bitcoin ontem caiu 3,22% e o Ethereum caindo 3,94%. Importante, inclusive, nós trazermos aqui o Bitcoin aí nas negociações, né, da noite, inclusive agora das primeiras horas da manhã, já perdeu aí aquilo que os especialistas chamam de piso, né, baixando aí dos $30 mil aí o Bitcoin, lembrando, ele já chegou na casa dos $60 mil, e agora ele aí, por todas as quedas consecutivas, baixou dos $30 mil e seriam aí, como os especialistas dizem, um piso, e obviamente abaixo disso aí tem que se pensar em novas perdas aí para a criptomoeda. Não existe só ela, obviamente, mas ela tem sofrido mais, até porque Bitcoin e Ethereum são as duas principais criptomoedas que nós temos aí em circulação aí no mundo no dia de hoje. Desculpa. Olhando para petróleo futuro, por conta, obviamente, aí de toda essa movimentação ali após o acordo da OPEP+, o petróleo futuro que caiu forte ontem, petróleo natural de negociação diária e também petróleo futuro. O Brent ontem fechou numa negociação de $68,79 e o WTI fechou negociação de $66,58. Quem também subiu forte no dia de ontem foi o índice do medo, o índice S&P 500 VIX. Durante o pregão, no dia de ontem, esse índice aí ele chegou a subir mais de 30%, depois ele voltou a dar uma controlada e subiu aí, teve uma alta de 21,95% no dia de ontem, fechando aí a 22,50 pontos. Lembrando aqui que o índice do medo, o índice VIX, ele mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, das bolsas de forma geral. E aqui, com a oscilação das bolsas norte-americanas, automaticamente existe um risco maior, por isso essa disparada aí no dia de ontem do índice S&P 500. Olhando aí para metais futuro, o ouro ontem fechou na cotação de $1.813,30 a onça, alumínio futuro a $2.418,25 a tonelada, e o ferro refinado aí ficando na casa de $219,50 no dia de ontem. Entre as principais altas que nós tivemos no índice Ibovespa ontem, devido a essa forte queda, nós ficamos aí com raio 3, que é Rumo. Inclusive, aí, boa parte aí da forte alta vem por conta de uma possível negociação com o governo do Mato Grosso, não uma negociação, mas onde a Rumo pode aí assumir uma construção de uma ferrovia aí que teria aí um valor de 200 milhões toda a construção aí dessa ferrovia aí no Mato Grosso. Isso também levou aí as ações de Rumo, Raio 3 a subirem bastante no dia de ontem,
bastante em relação ao restante das ações, né? Subiu 2% e fechou aí a cotação a R$ 20,87. Quem também subiu ontem foi LWSA3, Local Web, que subiu 1,38% a R$ 26,36. BID11, que subiu 0,86%, Banco Inter a R$ 82,93. Embry 3, Embraer subindo 0,39 a R$ 17,88 e TIM S3 subindo 0,33% a R$ 11,89, fechamento das principais altas do índice Bovespa no dia de ontem. Já as principais quedas ficaram por conta aí de Amer 3, que inclusive nós falamos ontem, que é o novo ticker aí de lojas americanas, juntamente com BTOW, né? Que agora são negociadas a partir desse ticker, Amer 3, e ontem aí na sua estreia, digamos assim, no índice Ibovespa, caiu quase 9%, 8,94 foi o fechamento, a R$ 61,92. Lame 4, que é o outro ticker que vai continuar sendo negociado aí de lojas americanas, ele seria aí a holding agora das lojas americanas, a parte de lojas físicas foi toda para Amer 3, e Lame 4 aí também caiu forte, 8,77% a R$ 7,90, essa já era uma queda bem esperada, inclusive falávamos sobre isso aí no dia de ontem. Quem também caiu, olhando para varejo, foi Vevar 3, que é Via, né? Não é mais Via Varejo, apenas Via, caindo 3,76% a R$ 14,05. Gol 4 também caindo forte novamente, 3,61% a R$ 20,80, por conta, obviamente, desse aumento aí de casos de Covid, que vai gerar aí menos deslocamento aéreo, né? E volta aí a preocupar de forma geral também as empresas aéreas, Gol e outras empresas a nível global. Prio 3 também caindo 3,44% em reflexo aí da forte queda do petróleo no dia de ontem e fechou sua cotação a R$ 18,20. Olhando aí para a agenda de indicadores, hoje nós não temos aí indicadores tão importantes para ficarmos de olho aí na agenda brasileira. Ontem tivemos Boletim Focus, que a gente fala um pouquinho daqui a pouquinho, e na agenda internacional nós temos alguns dados que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Um deles é o IPP na Alemanha, índice de preços ao produtor, que mede a inflação aí do atacado, né, das indústrias. E esse índice já foi divulgado aí nas primeiras horas do nosso dia aqui no Brasil. O IPP na Alemanha alcançou o recorde aí dos últimos 39 anos, a maior alta nos últimos 39 anos, o que gera novamente aí uma preocupação, como a gente fala diversas vezes aqui no nosso Morning Call, que esperar do mercado hoje, da inflação aí implícita e da inflação que pode aí afetar bastante não só Estados Unidos, Brasil, mas diversos outros países, como é o caso da Alemanha. Aqui nós estamos falando do índice de preços ao produtor, mas automaticamente ele deve influenciar posterior no índice de preços aí ao consumidor, visto que esses valores eles acabam aí com o passar do tempo sendo repassados ao consumidor final. Hoje também nós temos aí divulgação de dados de empréstimo lá do Banco Central Europeu, que pode identificar também essa relação, principalmente de empréstimos para empresas, né, visando exatamente aí a confiança aí nessa retomada e nos investimentos aí de grandes empresas lá na Europa como um todo. E hoje também nós temos a divulgação das licenças para construção de casas nos Estados Unidos, que pode movimentar bastante também, visto que a construção civil, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, as construções, reformas de forma geral, eles têm um peso muito grande e geram muitos empregos, e aí teríamos aí muita gente deixando de pedir o seguro-desemprego e gerando emprego e renda também lá nos Estados Unidos. Vale a pena então ficar de olho nesses três indicadores aí no dia de hoje. Olhando um pouquinho para cenário político, né? Como nós já falamos lá na abertura, desde sexta, né? Sexta-feira foi o último dia, então desde ontem, segunda, nós estamos em recesso parlamentar.
Mas, obviamente, aí muitas coisas ainda acontecem e mesmo sem o envolvimento direto aí, de Congresso, Senado, etc., nós acabamos tendo impacto aí no mercado financeiro como um todo. Olhando aí primeiramente para a CPI da Covid, que continua no radar dos investidores, a quebra no sigilo aí de telefônico aí do ex-diretor de logística lá do Ministério da Saúde mostrou que ele tinha diversas ligações com a empresa que está sendo investigada aí por diversos problemas também em relação à forma como foi feito. Para ter o nome da empresa é a VTC Log, né? Ela era responsável aí, foi feito um contrato com a empresa pelo Ministério da Saúde para que ela armazenasse e distribuísse aí diversos medicamentos, entre eles vacinas também. O que chama atenção na investigação, principalmente, é que os técnicos do Ministério da Saúde diziam aí que o valor máximo a ser pago para a empresa deveria ser na casa de R$1 milhão, a empresa pedia 57 milhões e, ao final das contas, o Roberto Dias, que é o ex-diretor de logística, acabou contratando o serviço, assinando o contrato para pagar aí cerca de 18 milhões, obviamente aí menos do que a empresa queria, mas um valor 18 vezes maior do que era o indicado como o máximo a ser pago pelos técnicos do Ministério da Saúde. E o Roberto Dias, ele teve diversas ligações durante os períodos, inclusive próximos à compra de vacina e próximos a essa negociação. Diversas ligações, foram mais de 130 telefonemas para os responsáveis dessa empresa e, óbvio, isso acaba gerando também muitas dúvidas e mais investigações em relação a esse caso aí na CPI da Covid. A CPI também já anunciou que ela quer ouvir o auxiliar do ministro Paulo Guedes, e em alguns momentos ele defendeu a imunidade de rebanho e essa defesa dele foi sem consultar o Ministério da Saúde, né? Então, sem um embasamento técnico do Ministério da Saúde, ele aí em diversos momentos aí defendeu a imunidade de rebanho e agora ele quer ser ouvido, lembrando que existe toda aquela discussão também sobre o possível gabinete aí de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro, né? O gabinete paralelo, e tudo isso acaba impactando o mercado também de forma geral. Continuando aqui e já olhando para eleições 2022, que é um ponto que a gente traz frequentemente aqui, que deve movimentar o mercado, o MDB, né, antigo PMDB, ele avalia aí lançar a senadora Simone Tebet como uma possível pré-candidata ou uma possível candidata à presidência em 2022, buscando aí ser a possível terceira via que o mercado tanto pede, né? Hoje nós temos aí a polarização Lula-Bolsonaro e diversas vezes a gente vê aí especialistas falando de forma geral em uma terceira via que talvez saia dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, entre esquerda e direita, e talvez uma terceira possibilidade aí para as eleições 2022. O MDB então aposta nesse momento numa possibilidade aí da Simone Tebet. Vale a pena lembrar que a senadora Simone Tebet, inicialmente ela também foi lançada ali para a presidência do Senado, né? E no meio do caminho o MDB acabou abandonando a senadora e apoiando o Rodrigo Pacheco para manter aí as negociações. Então isso tudo acaba pesando também nessa possibilidade de uma terceira via aí da Simone Tebet. Lembrando, o MDB está normalmente junto do Centrão e ele acaba aí indo para onde o vento sopra melhor, né? Então isso também pode acontecer olhando para essa possibilidade de eleições presidenciais 2022. Aí, olhando para a Câmara, o Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, ele volta a defender o semipresidencialismo, né? Voltando assim para contextualizar o semipresidencialismo, ele foge um pouquinho da ideia do presidencialismo que nós temos aqui no Brasil e também do parlamentarismo. Ele ficaria quase num meio termo, onde nós temos a figura aí do presidente, normalmente o representante do Estado, e abaixo dele aí, ao invés de ter somente aí um primeiro-ministro, como acontece, por exemplo, lá no Reino Unido, ou em diversos outros locais que teriam todo esse contato, existe uma Câmara ali que vai fazer toda a negociação com o Legislativo, né? Então tiraria aí boa parte aí desse contato do representante principal do presidente ali com
a Câmara com o Legislativo, e essa é uma das defesas aí que o Arthur Lira tem feito aí frequentemente, até para facilitar, nas palavras dele, a negociação entre Executivo e Legislativo, e lembrando que aí num formato como esse de semipresidencialismo, inclusive aí o presidente pode aí destituir toda essa Câmara e mudar ela a qualquer momento. Continuando aqui, Bolsonaro insinuou no dia de ontem que se não houver o voto impresso, ele pode aí não concorrer às eleições de 2022. Existe um impasse muito grande em relação a isso, né? O próprio partido, os próprios aliados do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido nesse momento, eles diversas vezes têm demonstrado que já perceberam aí uma debandada muito grande em relação aos apoiadores do voto impresso, e inclusive o relator do processo do voto impresso aí na Câmara e no Senado, ele pediu mais tempo, pois viu que acabaria sendo derrotado, e ainda nós falamos sobre isso no dia de ontem. Essa semana e na semana passada nós falamos bastante também sobre o fundão, o fundo eleitoral, né, que foi triplicado, um valor aí que na casa dos 2 bilhões e foi para mais de 6 bilhões aí a aprovação aí que nós tivemos na sexta-feira lá no Senado do fundo eleitoral. Existe muita discussão ainda em cima disso, o presidente Jair Bolsonaro aí criticando aí o vice-presidente da Câmara por ter dado andamento nessa questão, o vice-presidente da Câmara questionando o presidente Jair Bolsonaro e dizendo que a proposta veio do governo dessa forma, entre outras situações. Apesar de todo esse imbróglio, em entrevista aí no dia de ontem, o presidente Jair Bolsonaro ali insinuou, né, não confirmou aí, mas ele insinuou que deve vetar então o fundo eleitoral da forma como ele foi aprovado. É algo que, óbvio, a população brasileira espera, né, visto que em um momento em que todo mundo tem que fazer os seus apertos, inclusive aí mudanças aí para arrecadação, que vão mexer aí no bolso de muita gente, inclusive de investidores, e triplicar a despesa aí com o fundo eleitoral aí para as eleições, realmente é algo sem nenhum nexo, né? O vice-presidente e diversas outras autoridades também já haviam se manifestado aí pedindo para que o presidente vete então o fundo eleitoral da forma como foi aprovada. Isso deve movimentar o mercado também no dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para a economia, ontem nós tivemos aí divulgação do Boletim Focus. No Boletim Focus de ontem, nós tivemos aí algumas surpresas, né? Uma manutenção principalmente em relação ao IGPM, que é a inflação do atacado, nova alta do IPCA, 15ª semana consecutiva de altas aí na perspectiva do IPCA da inflação para 2021, chegando já próximo dos 6,5%, 6,31%, uma nova perspectiva de alta na Selic para este ano, chegando aí na casa dos 6,75%, e também aí uma nova perspectiva de alta no PIB, chegando aí a 5,27% de alta aí no final de 2021. Essa é a perspectiva aí do Boletim Focus dos principais especialistas aí das instituições financeiras, os principais economistas dos bancos aí no Brasil, olhando para o cenário e para a perspectiva aí desse ano e dos próximos. Ainda o que ficou, o que foi mantido foi a perspectiva aí de câmbio, o dólar aí fechando a R$ 5,05 ao final de 2021, é a perspectiva aí do Boletim Focus aí no dia de ontem que foi divulgado. Continuando aqui, o presidente norte-americano Joe Biden, ontem, em um discurso aí para toda a nação, ele reforçou a tese de que a inflação norte-americana é temporária, reforçou aí a questão principalmente também do crescimento, da perspectiva de um crescimento de 7% da economia norte-americana no ano de 2021, e fortaleceu ainda mais a teoria e a autonomia do Federal Reserve, do Fed, do Banco Central norte-americano, que também foi colocado aí à prova nos últimos dias, principalmente com essas mudanças aí que estão acontecendo em relação à inflação. Nós tivemos o presidente Jerome Powell na última semana também falando ao Senado e dizendo que existe sim a preocupação de muitos membros de que a inflação não seja tão transitória como eles imaginam, mas que está sendo monitorado, e nesse ponto Joe Biden também, então, ele volta aí a reforçar essa tese de que a inflação é temporária e colocando aí que o crescimento da economia norte-americana vai superar e em breve aí eles voltam a dominar o mercado, não que não estejam nesse momento,
mas reforçando então toda essa tese lá nos Estados Unidos, e isso também, essa fala do presidente norte-americano, deve impactar o mercado, principalmente aí trazendo um pouco mais de confiança, né, em relação às decisões do Federal Reserve e trazendo mais confiança para os investidores de forma geral. Falando um pouquinho agora sobre Covid-19, principalmente pelo fato de ontem nós termos tido aí muitas quedas nas bolsas, olhando muito para esse aumento de casos de Covid e para a variante Delta, que tem crescido bastante em diversos países do mundo. Essa semana aí nós temos a divulgação que a partir do dia 20, né, a partir de hoje, a Pfizer deve entregar mais de 1 milhão de doses de vacina por dia, né, contra a Covid-19, né? São cerca de 13 milhões de doses que serão entregues aí até o dia 1º de agosto. Então também uma notícia importante, principalmente para a imunização da população brasileira e tentarmos voltar ao normal o quanto antes. A Anvisa também, uma notícia voltada à questão da Covid-19, autorizou estudos aí com uma terceira dose da vacina da AstraZeneca e também autorizou estudos aí para verificar a eficácia da proxalutamida. Esse aí é um outro composto, um outro medicamento aí que está sendo testado e poderia ser eficaz aí no combate e tratamento aí da Covid-19. Além disso, nós tivemos aí o governo do estado de São Paulo já fazendo alguns estudos para poder imunizar a população do estado de São Paulo aí todos os anos com a vacina da Covid-19. Tudo isso aí acontecendo nesse momento, principalmente aí quando a variante Delta e o aumento de casos preocupa de forma geral os investidores, e isso também pode trazer mais tranquilidade para o mercado. E finalizamos aqui a parte econômica com a informação de que alguns estudos da Febraban mostram aí que a saúde financeira da maioria dos brasileiros está no limite, né? A Febraban olha muito ali para a pontuação de crédito e principalmente aquelas pessoas que têm uma pontuação de crédito aí mediana, né? Média para alta. Essas famílias, essas pessoas, esses indivíduos, eles estão no limite. Inclusive a Febraban nesse estudo alerta aí as instituições financeiras como um todo no cuidado, principalmente na concessão de crédito, né? Lembrando a dose do entre o remédio e o veneno, a diferença muitas vezes é somente a dose, e a Febraban alerta nesse sentido também, o que pode, obviamente, aí no curto e médio prazo, mexer aí com a oferta de crédito no país, que com certeza já está menor pela realidade de crescimento da taxa Selic. Ela já reduz aí a oferta de crédito de maneira natural, e obviamente com esses estudos também existe essa possibilidade das instituições financeiras segurarem um pouco mais os recursos de forma geral. Inclusive, vamos começar a falar agora sobre a questão corporativa e o Pronamp aí, que já foi destinado para a Caixa, cerca de 40% do Pronamp aí já foi distribuído em cerca de 10 dias, né? Voltando então dentro desse assunto crédito também, é uma notícia importante olhando aí para o mercado. E olhando aí no cenário corporativo, nós temos algumas informações também que são relevantes ficar de olho aí no dia de hoje e nos próximos dias. A Odebrecht, né, que agora se chama Novonor, ela já havia anunciado lá a ideia de vender aí a sua fatia da Braskem, inclusive aí mais do que dobrou os valores aí das ações de Braskem desde desse anúncio, né? Vieram diversas propostas, inclusive a gente falou alguns dias aqui no nosso Morning Call que algumas empresas aí pediram para aumentar o prazo aí para envio de propostas aí para compra dessa fatia da Braskem, e agora aí parece que a Novonor então vai vender de forma fracionada, principalmente aí porque não houve ofertas específicas pelo todo, ou as ofertas pelo todo aí elas não compensam em relação a essa venda fracionada. Então existem interessados na operação de alguns locais específicos, de alguns pontos específicos, e a Odebrecht, a Novonor, então deve vender a sua fatia da Braskem dessa forma fracionada, o que também aí deve movimentar o mercado corporativo aí no dia de hoje e nos próximos dias. A Oi, né, que inclusive há pouco tempo atrás aí estava na boca dos investidores, muita gente aí acreditando aí em uma possibilidade de fortes altas da Oi após algumas mudanças. Lembrando aqui, a gente não fala em recomendação de compra ou de venda, né? Apenas trazendo notícias que aconteceram aí e que podem acontecer no mercado. A Oi agora tenta sua reestruturação, né, depois de passar aí principalmente pela recuperação judicial,
e olha muito aí para expansão ou para possibilidade de expansão da fibra ótica da Oi, né, que tem crescido bastante e pode ser aí um cenário aí para reestruturação da companhia. O Carrefour Brasil também anunciou aí como fato relevante ao mercado no dia de ontem a troca do seu CEO, né? O novo CEO deve iniciar ali entre agosto e setembro, não existe uma data específica, principalmente aí porque ele depende aí de um visto de trabalho do governo brasileiro. Então, após esse visto aí, deve ser anunciado aí a data específica do novo CEO que irá assumir aí o Carrefour Brasil. Olhando aí para resultado do segundo trimestre, né, nós já temos aí, principalmente no exterior, os mercados olhando para isso, os investidores olhando para a divulgação de resultado nos Estados Unidos e na Europa. Agora, no mês de agosto, nós começamos também a divulgação de resultados das empresas listadas na Bolsa Brasileira e várias empresas já começam aí a relatar algumas das suas altas, alguns dos seus crescimentos aí no segundo trimestre. É o caso de Vale, que teve uma alta de mais de 10% no segundo trimestre aí, na venda, na exportação de minérios de forma geral, e óbvio existe aí uma perspectiva de manter aquele posicionamento inicial da Vale aí de chegar aí a 330 milhões mês de exportação. Analistas também preveem aí que com toda essa alta de commodities aí a Petrobras possa vir a pagar ainda mais dividendos com os resultados de 2021 e nós já em breve poderemos ver um pouco desses resultados aí nessa divulgação do segundo trimestre. E a outra notícia relevante aí que vale a pena ficar de olho, a CVM propõe aí uma mudança aí para o perfil de investidor qualificado. Lembrando que a forma como é constituído hoje, o investidor qualificado ele tem acesso a alguns fundos, alguns tipos de investimento específicos que não estão abertos para todos, mas para ele ser considerado um investidor qualificado, ele tem que ser pessoa física ou jurídica que tenha aí mais de 1 milhão em patrimônio, né, investido e tenha conhecimento de mercado, né? Então envolvem instituições financeiras também, entre fundos de pensão, mas também pessoas físicas que podem investir em outros tipos de ativos. E a ideia da CVM, então, é mudar essa classificação e ao invés de 1 milhão, o investidor qualificado aí precisar ter aí patrimônio em investimentos aí de 626 mil e, obviamente, continuando aí com o conhecimento de mercado para que ele possa ter acesso aí a outros tipos de investimento, outros tipos de fundos que são restritos a esse público de investidor qualificado. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, 6h23 da manhã já. Nós temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Hoje nós tivemos bastante assunto, né? Acabou demorando um pouco mais. As bolsas asiáticas aí nós temos a China que fechou aí em alta de 0,12% a 15.011 pontos. Ainda olhando aí para a Ásia, nós temos já fechamento das bolsas no Japão e a Nikkei no Japão fechou em queda de 0,96% a 27.388 pontos. Alguns pontos que acabam mexendo um pouquinho aí com as ações no Japão de forma geral. Também aí são informações aí referente à divulgação de PIB, entre outros, e também os preços ao consumidor que aumentaram e também geram uma preocupação juntamente com os casos de Covid aí lá no Japão. As demais bolsas aí têm oscilado bastante desde as primeiras horas, inclusive em alguns momentos com forte alta, e nesse momento estabilizando aí com leves altas de forma geral. O DAX na Alemanha sobe 0,5% nesse momento, já chegou a subir quase 1 nas primeiras horas do dia. Na França, o CAC sobe 0,85 nesse momento, e no Reino Unido a alta é de 0,62, já tivemos, como eu falei, mais altas, mas a perspectiva para o dia de hoje é de uma boa retomada em relação ao dia de ontem, altas nas bolsas de forma geral. Os Estados Unidos nós temos aí no pré-market aí o Dow Jones subindo 0,60, S&P 500 subindo 0,55 e 0,50 também de alta aí em Nasdaq, que é a perspectiva aí para o dia de hoje. Obviamente o índice Ibovespa
deve seguir as bolsas internacionais, mas lembrando, o mercado é soberano e existe então a possibilidade aí de noticiário interno trazer também perdas ou ganhos acima do esperado e trazer talvez um descolamento, o que é mais difícil aí no dia de hoje, mas a perspectiva então de alta e retomada aí de parte do prejuízo que nós tivemos na segunda-feira ontem. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a partir das 5h50 nós nos vemos aqui para falar sobre esse fechamento de hoje e as notícias que podem impactar o mercado amanhã. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até amanhã. Tchau, tchau.